Tarde. Minha palestra hoje é a respeito de transporte de duas rodas, né? Eh, Antes disso aí, eu quero agradecer muito vocês que estão meu seguidor, né? Muito, muito bacana vocês aí. Eu estou muito alegre com vocês aí, né? Vocês desculpa a gente não tem assim umas boas palavras, a gente, né, não é muito preparado direito, mas a gente é, fala alguma coisa, né? E muito obrigado a vocês por tudo, de vocês estão me seguindo aí, né? Então, o que eu falar a respeito do transporte, o transporte de duas rodas, né? Bicicleta, moto, foi um transporte que ficou muito importante aqui no nosso Brasil, né? É importante mesmo que é um veículo assim que mais rápido, né? Se comenta as motos, né? Porque não tem assim, o trânsito pode estar assim meio agarrado, que desembola e chega lá, né? Então, praticamente, como o nosso país, né? Tem muito carro, né? Então, não tem como a gente observar que não tem como movimentar direito o veículo aqui na nossa cidade, porque a gente veio com 1 minuto aí, que de um acidente, o trânsito vira um caos, né? Então, praticamente, o veículo de duas rodas, bicicleta, quem trabalha mais perto, vai de bicicleta, né? Então, é muito importante isso, né? Mas o que precisa de muito é que o governo, né, investir nesse tipo de transporte, né? Poderia ter uma via, né? Porque a nossa cidade é muito grande, costuma ver, a gente vê aí passeio muito longo aí, de um lado e de outro, às vezes é, até um canteiro, aqueles canteiros, né, de avenida, costuma ser muito largo, que é a coisa, então eles investem muito em certas coisas e esquecem de outras coisas, né? Que poderia ser um, um local suficiente por motoqueiro, né? Porque o motoqueiro no meio dos carros aí está sofrendo muito acidente, né? E nós temos aí praticamente quase 20% de morte no trânsito pelo motoqueiro, né? Quase todas as batidas aí, a gente vê que tem um motoqueiro envolvido, né? E e praticamente ainda além que é envolvido e praticamente às vezes até o motoqueiro que causou o acidente, né? Porque a gente sabe que o camarada quando vai tirar a carteira, fica lá naquela bondade, aquela, aquele cordeirinho que cada um fala que é até santo, né? Mas depois que o camarada está com carteira na mão, né? Eles fazem do veículo, sabe, que as coisas que até Deus duvida, né, no trânsito aí, a gente vê aí, né, e praticamente aqueles que fazem muito aquelas gracinhas no trânsito, né, tem que reparar que pode ter uma mãe, pode ter um pai dentro de um carro aí que vai causar, próprio isso vai causar um acidente, né, e praticamente a gente vê aí que tem muitas mãe de família aí no trânsito, dirigindo sua motinha, pai de família, senhores, né? Aí, e praticamente a população mais nova aí, eles fazem esse tipo de erro no trânsito e acabando que praticamente aqueles que pilota bem, né, que pilota no seu normal, sofre um acidente por causa da negligência de outros, né? Então, praticamente, foi fabricado uma moto e bicicleta para andar no chão. E a gente observa aí que o camarada empina a roda daquela moto, de bicicleta, né?
praticamente isso aí a gente vê isso, mas é só em circo, né? Mas aqui no nosso trânsito e tem esse desrespeito, né, com a sociedade, porque o camarada que empina uma moto, uma bicicleta, ele não tem visão de aquilo que está na frente, né? E praticamente ele causa aquele acidente naquele ser humano que está na frente, né? E praticamente ele aí é sujeito também a cair, né? E nós sabemos aí que a quantidade de que cansa, né, que dá no ser humano, é abatida, porque a gente abate um, a carne no chão, né? Então aquela carne fica machucada, né? E ali, aquela carne machucada, praticamente, tem certo lugar que o médico nem vê, e a pessoa também né, não sente muito aquela carne machucada, onde é que aquilo ali vai criar um tumor, um câncer no ser humano, que pode levar à morte, né? Então, praticamente, o acidente não é só aquilo que coisa. Então, o camarada tem que observar, né, aquilo que é o acontecimento, né? Então, praticamente, a gente vê que as autoridades aí, como as autoridades aí que ficam na rua, são as autoridades da classe mais baixa, né? Que é soldado, cabos, né? Sargento, né? Eles sofrem muito aí no trânsito aí com esse tipo de elemento, porque é, é, nós somos só o pobre que faz isso, então praticamente o pobre mesmo, assim, essas gracinhas no trânsito, o pobre até que ele faz menos, né? Que o rico aí, nessas áreas ricas aí, esse pega aí, que a gente vê aí, mas é na classe mais superior, né? Que aquilo ali é um filho de um coronel, um filho de um general, né? Um filho do presidente, né, um filho de um político desse mais alto aí, que praticamente que faz esse, essas gracinhas assim no trânsito assim mais grave, né? E aí um policial mais baixo ele não tem quase até voz ativa a respeito desse elemento, né? Porque ele sabe que tem pouco voz ativo. A gente vê aí, né, com o policial menor aí, é o policial de categoria menor, e tem pouco voz ativo na lei, né? A gente sabemos que poderia chegar lá em cima lá e a voz deles aí são uma voz bem mais baixa, que acabou naquilo ali, fica enxugando gelo, né? Praticamente, né, paga uma fiança, alguma coisa assim, e fica por isso mesmo. Então, vocês que são motoqueiros, né, praticamente, esses corte por direita, corte por esquerda, a gente não sabe que o motoqueiro faz, né, e praticamente, assim como o carro para no trânsito, né, a gente vê que o motoqueiro não para, ele só vai parar mesmo praticamente no sinal, né? Mas então, aquele movimento de motoqueiro praticamente continua. E talvez é um becozinho que não cabe praticamente aquela moto, ele passa quebrando lá o para-brisa daquele carro, alguma coisa. Então, praticamente o veículo, né, de quatro rodas, praticamente tem muitos que têm sua moto, mas vê que o motoqueiro faz muito sujeira, né, com o veículo de quatro rodas, né? Então, praticamente, eu quero pedir os motoqueiros aí para se unir mais, assim, a respeito até de, de, de doação de sangue, né? Porque praticamente a gente vê que a maioria dos internos aí de acidente, né, é praticado, tem mais motoqueiro nos acidentes aí, e o motoqueiro, praticamente, nós temos aí, igual, 20% de motoqueiro aí, que é motoqueiro aí, cadeirante, né, e muleta aí, a gente sabe que tem, né? É por perto da gente, tem muitos amigos, né, que são motoqueiros,
e praticamente quase todos eles já sofreu um acidente, né? Então, praticamente, quando sofre um acidente que não precisa de para ser um cadeirante e para ser andar de muleta, tá bom, mas é aqueles que precisam de ir para muleta e coisa, então, vê um camarada trabalhador, praticamente ele cai nessa situação. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde, meu planeta Terra.